Pessoal, boa noite. Nós vamos falar sobre o Bispo Negro de Alexandre Herculano. Alexandre Herculano, o nome completo dele era Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo. Ele nasceu em 28 de março de 1810 em Lisboa, Portugal. Ele foi historiador, jornalista, romancista e poeta. Seu pai era cego e tinha dificuldades financeiras e não podia mandar o Herculano para a universidade. Então, por isso, ele se tornou autodidata e isso talvez tenha lhe dado certa independência de juízo de valor. Juntamente com Almeida Garrett, ele foi um dos precursores do romantismo português. Ele estudou lógica, latim e retórica. Em suas obras, predomina o tema das origens de Portugal, porque ele era um apaixonado e fascinado pela história do seu país. Ele chegou a travar polêmica com o clero em busca de mais liberdade para a sociedade portuguesa. Ele foi exilado mais de uma vez, no entanto, não se deixou esmorecer e construiu seu conceito de romantismo a partir de uma nova tradição literária, espiritualismo e associação da renovação literária e renovação política. Ele pretendeu dar ao romantismo uma tonalidade abrandada de acordo com toda a ideologia cristã. As obras de Herculano têm um entendimento cavalheiresco, pouco congruente com o intento de criar uma literatura para a classe média. A temática predominante de suas obras é, sem dúvida, o romance, a religião, o patriotismo e a natureza. Ele casou-se tardiamente, em 1866, com a mulher da sua juventude, que era Mariana Hermínia Meira. Ele foi nomeado o homem de maior prestígio intelectual e moral da sua geração. Sua poesia é rica em simbologia. Suas obras refletem uma atitude irônica em razão da situação política em que vivia. Ele morreu jovem, aos 67 anos, em 13 de setembro de 1877. Agora eu vou destacar algumas das suas obras. Na poesia, A Voz do Profeta, em 1836. A Harpa do Crente, 1838. E Poesias, 1850. No teatro, O Fronteiro de África ou Três Noites Aziagas. Os Infantes de Celta, 1842. No romance, podemos destacar O Pároco de Aldeia, 1851. O Galego, Vida, Ditos e Feitos de Lázaro Tomé. E romance histórico, podemos destacar O Bobo, 1843, O Monástico, Eurico Presbítero, época visigótica, 1844, O Monge de Cister, época de Dom João I, 1848, e Lendas e Narrativas, 1851. Gente, boa noite. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre o resumo da história do Bispo Negro. O Bispo Negro ele se passa em Portugal no final do século XIX. Ele conta a história do rei Dom Afonso Henriques. Após uma revolução, o rei Afonso Henriques ele tinha deposto a mãe dele. Como ele ganhou a revolução, ele exilou a mãe dele numa torre. Só que a igreja não enxergou esse ato com bons olhos. Então, o bispo Dom Bernardo foi até o rei e solicitou que ele libertasse a mãe dele. Só que o Afonso Henriques, ele era uma pessoa muito difícil, muito temperamental e por vezes até violenta. E ele não aceitou libertar a mãe dele. Então, o bispo, ele ameaçou que se o Afonso Henriques não libertasse a mãe dele, ele seria excomungado. Ou seja, ele não entraria no paraíso quando ele morresse. O Afonso Henriques ignorou o aviso do bispo e já que aquele bispo ameaçou de excomungá-lo, o que ele fez? Ele arranjou um outro bispo. Ele foi até a catedral e escolheu um novo bispo, o bispo negro, que era o Dom Soleima. O Dom Soleima assumiu como bispo, só que a igreja não o reconheceu como bispo e acabou mandando o cardeal até a cidade do rei Afonso Henriques para tentar um diálogo para ver se ele ia libertar a mãe dele e se ele ia afastar o bispo Soleima, o bispo negro. Só que como não teve acordo, acabou que a cidade inteira foi excomungada. E o Afonso Henriques, como eu já disse antes, ele era muito temperamental. Ele acabou indo atrás do cardeal
e o ameaçou através da força física e dos sobrinhos dele. E acabou que o cardeal perdoou a cidade toda, tirou a excomunhão da cidade e do rei, e o rei acabou tendo a sua vontade prevalecida. Dando continuidade, eu vou falar agora um pouquinho sobre os aspectos morais e éticos da obra. Como a maioria das obras do Alexandre Herculano, essa obra ela apresenta o caráter crítico da Idade Média, ou seja, ela apresenta a realidade da sociedade daquela época. Ela retrata o poder que a igreja tinha, ou seja, a igreja católica ela conseguia influenciar em toda a sociedade, inclusive nas decisões que o rei iria tomar. Ele retrata também o medo que as pessoas tinham de ser excomungadas pela igreja, o medo que elas tinham de perder o direito ao paraíso e como a igreja acabava usando isso para alcançar os seus próprios interesses através da chantagem. Ele retrata também a sociedade em que ele vivia, que ela era cercada de aparências, ou seja, o seu título valia mais do que o seu verdadeiro caráter. Você até poderia não ser uma pessoa realmente boa, mas se você tivesse um título, se você fosse rei, se você fosse barão, você estava bem com a igreja. Ele retrata também o quanto a igreja e o próprio reinado ele era corrupto, o quanto os jogos de interesse eles aconteciam no reinado. Ele mostra o jogo de poder que havia entre a monarquia e a igreja e como a igreja passava a ideia de que os reis podiam fazer tudo sem nunca ser punidos. Boa noite. Dando continuidade ao já anteriormente dito, vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico da vida histórico-política de Alexandre Herculano. Alexandre Herculano foi um homem político, exemplo único e cívico adverso a Portugal pela sua integridade moral e teimosia nas suas ideias sociais e políticas. Além de político, polemista, amigo e companheiro de Almeida Garrett, é um dos grandes nomes do romantismo português. Salienta-se o fato de que no ano em que nasceu Herculano, já o romantismo europeu era um movimento cultural consolidado, sendo o romantismo português diretamente ligado ao liberalismo. Valores como o da liberdade, igualdade, da soberania da nação refletem-se no discurso da produção literária e na reflexão ideológica de Herculano. A implantação do romantismo em Portugal ocorre no cenário das guerras liberais, alguns anos após as invasões francesas. Inserido na denominada primeira geração romântica, viveu de forma apaixonada as mudanças histórico-políticas, que assinalaram a passagem do antigo regime para o sistema político do liberalismo. Em 1831, foi envolvido no levantamento liberal do Regimento da Infantaria, tendo sido obrigado a recorrer ao exílio para evitar a prisão. Nota-se que sua vida acompanhou uma época de transição entre o absolutismo e o liberalismo. Já o regime absoluto em Portugal teve uma vida longa e segura, vindo a entrar em estado crítico apenas em 1834, quando foi derrotado. Assim, a vida de Herculano primou principalmente a integridade, configurando-o um grande exemplo cívico perante as profundas alterações políticas de sua época.